Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado a você que já está acompanhando o nosso trabalho e você que não, ativa o sininho, curte a gente aí para poder ter acesso a essas novidades, certo? Hoje eu quero falar com vocês uma dica, na verdade, de língua portuguesa, né? Gramática, tipos de sujeito, né? Sujeito, predicado e tipos de sujeito. Vamos englobar logo toda essa parte, certo? Sujeito é de quem eu falo. Predicado é o que eu falo sobre esse elemento, tá? Geralmente quando se ensina ou quando se fala de sujeito, as pessoas ficam limitadas a sempre pensar na figura humana, né? Mas o sujeito ele pode também ser o objeto. Se eu digo, por exemplo, argola feia, o sujeito da oração é argola e o predicado feia, porque é o que eu estou declarando, é o que eu estou dizendo sobre a argola, tá? Mas poderia também ser a figura humana, naquele clássico nosso, João e Maria foram à feira, sujeitos João, Maria, né? E o predicado foram à feira, porque é a informação que eu estou declarando sobre ele, tá? Então, sujeito apresenta alguns tipos. Nós temos o determinado, que pode ser simples e composto, os dois estão aí englobados, né? O sujeito simples vai ser aquele que tem apenas um núcleo, o sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Então, esse exemplo que eu acabei de dizer, né? A argola feia, a classificação então seria sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, argola, e João e Maria foram à feira, sujeito composto, porque você tem dois sujeitos aí, né? O João e a Maria, ok? Outro tipo de sujeito é o chamado sujeito indeterminado, que é aquele cujo índice de terminação verbal, né, não me permite saber quem ele é, quem apontar quem ele é, né? Ele pode ser um como pode ser outro, então a gente considera como sujeito indeterminado, tá? O outro é o chamado sujeito oculto, né? É o que brinca de esconde-esconde na frase, né? Você sabe que ele está ali, mas ele está meio que escondido, né? Então, você consegue identificar depois, mas a gente classifica-o como sujeito oculto, certo? E você tem o chamado sujeito inexistente, que aí buga a cabeça das pessoas às vezes. Pô, se não existe, como é que eu vou procurar quem ele é e classificar, né? É tipo na matemática, né? Aquela coisa de qual o valor de x ou quem é x, né? X não sabe seu valor e não sabe quem ele é, por que eu tenho que saber? Pois é, né? Você precisa identificar e ele precisa saber, tá? Mas enfim, o sujeito inexistente, na verdade, é aquela oração que não tem sujeito porque ela só vai ter o predicado, tá? Ou o sujeito inexistente vai ser aquele cuja oração lhe apresente fenômenos da natureza ou verbo haver, com o sentido de existir. Havia uma casa, sujeito inexistente, a casa não está mais lá, então a casa não existe, né? Choveu, sujeito inexistente, porque você não tem o sujeito desse elemento. Ah, mas e a chuva? A chuva não é entendida, classificada como um sujeito, tá? Então é um fenômeno da natureza, então automaticamente essa oração não tem sujeito, certo? Ou aquela oração, como eu disse, composta única e exclusivamente por uma declaração, uma informação, o predicado, que, portanto, ela não vai ter a presença desse sujeito a ser classificado, tá? Então, definindo o sujeito, aquele de quem eu falo, declaro algo ou alguma coisa. Definindo o predicado, aquilo que eu falo, declaro sobre o sujeito. Os tipos de sujeito: determinado, simples e composto; indeterminado, oculto, inexistente, certo? Então, essa aí foi a nossa dica de hoje no conteúdo de gramática. Ativa o sininho, segue a gente. Valeu!